Jesus é conhecido por ser um mestre inclusivo, amoroso e cheio de graça. E esses aspectos de sua personalidade e ensinamentos atraem muitos de seus seguidores. É fácil nos emocionarmos com histórias em que ele condena a opressão e abre espaço para aqueles que eram marginalizados. No entanto, Jesus também disse coisas difíceis e até mesmo consideradas ofensivas por muitos de nós, e essas partes de sua mensagem às vezes são deixadas de lado. É importante lembrar que Jesus falou tanto a verdade quanto a graça. E não devemos escolher apenas um lado, ignorando as coisas duras que Jesus falou. Por isso, no vídeo de hoje, quero destacar 5 das coisas mais ofensivas que Jesus disse. A última é simplesmente surreal. Então já deixe seu like e inscreva-se, para não perder nenhum conteúdo como este. Preparado? Vamos ao vídeo. Primeiro, você não pode amar a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Ninguém consegue servir a Deus e ao dinheiro. Tenhamos isso como princípio de vida. Seremos pessoas infelizes, inquietas, perturbadas, porque o dinheiro causa a inquietação. O dinheiro é o Deus deste mundo. As pessoas se compram, se vendem e se corrompem. Porque o Deus dinheiro manda neste mundo. Não se trata de desprezar dinheiro, ou jogá-lo fora. Trata-se de colocá-lo no seu lugar. O dinheiro não pode estar na nossa cabeça e nem no nosso coração. Ele tem que estar em nossas mãos. E com a cabeça em ordem, saberemos fazer o bom uso dele. 2. Ele chamou uma mulher de cachorro. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, exclamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15:22-26. Jesus seria demitido de qualquer emprego se dissesse isso hoje. Os cães não eram os animais de estimação amados que são atualmente. Eles eram considerados sujos e cheios de doenças. Você provavelmente os manteria longe. Mas a mulher não parece nem um pouco perturbada com o comentário de Jesus. É importante notar que, em um primeiro momento, Jesus simplesmente ignora o apelo da mulher. E os discípulos ainda pedem que ele a mande. Embora acontece que esse era o pensamento dos judeus, de que eles, como o povo escolhido, possuíam exclusivamente a salvação por parte do Messias. Portanto, era natural que uma mulher de outra nação fosse desprezada dessa forma. Ela estava acostumada a ser insultada. Cristo, o Mestre, utiliza desse acontecimento para mostrar aos discípulos que a fé de um estrangeiro muitas vezes é maior do que a dos judeus, e que a salvação não era exclusiva do povo hebreu. As referências bíblicas mostram que o termo cães era utilizado para os pecadores em geral. Os judeus também costumavam chamar os estrangeiros de cães. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22:15. Jesus, como sempre em forma de metáfora, não utiliza da palavra cachorrinho para insultar ou ofender a mulher, mas para dizer que ela não poderia ter acesso, pois ele não era o seu Deus. A mulher entendeu claramente a metáfora do Mestre e responde de uma forma espetacular, mostrando a Cristo que ela o reconhecia como seu Senhor, e assume o termo cachorrinho, colocando-se em completa submissão a ele. Cristo não deixou aquela mulher desamparada, e ainda ensinou aos discípulos o tipo de fé que ele espera das pessoas. 3. Ele sugere que cortemos um membro fora. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, cortar e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado.
do que tendo 2 mãos ou 2 pés, e ser lançado no fogo eterno. Mateus 18:8. Provavelmente, quando Jesus diz que é melhor cortar o membro de nosso corpo do que ser lançado no fogo eterno, ele não estava sendo literal, mas ele quis nos alertar que nós temos que tomar uma atitude e excluir o pecado de nossas vidas, custe o que custar. Às vezes, para acabar com o pecado, precisamos de atitudes radicais, que sejam guiadas por Deus. Seja desfazer antigas amizades, jogar pertences pessoais no lixo, ou até mesmo algumas coisas mais complicadas de entender. Porém, mesmo que pareça lá da cá, é necessário ser feito. 4. Ame seus inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5:43-44. No tempo de Jesus, as pessoas eram ensinadas a amar ao próximo, mas odiar seus inimigos. Os judeus tinham a mesma tradição que o resto do mundo: amar quem nos ama de volta e odiar os inimigos. Mas Jesus disse que isso não era suficiente. Até pessoas ruins amam quem os ama de volta. Seguir Jesus implica amar também os inimigos. Na época do olho por olho, dente por dente, essa foi uma declaração extremamente radical dita por Jesus. A ideia de amar os inimigos pode parecer injusta ou ridícula, mas quando entendemos o amor de Deus, vemos que é a coisa certa a se fazer. 5. Odeie seu pai e sua mãe. Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, e esposa, e filhos, irmãos e irmãs, sim, e até mesmo sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. É bastante óbvio que Jesus não quis dizer que deveríamos desprezar nosso pai e nossa mãe, porque também está escrito que honrar seu pai e sua mãe é o primeiro mandamento, com promessa. Então, por que a Bíblia parece se contradizer aqui? O que Jesus quer dizer? Por que usar uma linguagem tão forte? Nesta passagem, Jesus está falando sobre o custo de segui-lo. Embora a salvação seja gratuita para recebermos, há um custo para seguir a Jesus. No versículo seguinte, Jesus diz que se os seguirmos, devemos pegar nossa cruz, um instrumento de morte, e segui-lo. Isso significa que, se outras pessoas nos derem conselhos, opiniões ou consolo, que vão contra o que o Espírito está nos levando, então temos que tomar a decisão, às vezes difícil ou desconfortável, de permanecer firmes em nosso compromisso, de sermos obedientes à nossa fé. Jesus está nos dizendo aqui que precisamos estar dispostos a desistir do que for necessário para sermos seus discípulos. Resumindo desta passagem, se queremos ser discípulos de Jesus, devemos colocar Ele acima de absolutamente tudo. Esta mensagem contrasta fortemente com a mensagem que nossa cultura nos transmite hoje, em que tudo é baseado no eu, onde somos ensinados a nos colocar em primeiro lugar. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deus te abençoe.